Saudações, torcida alviverde! É com enorme entusiasmo que nos reunimos aqui, nesse espaço tão especial, para falar sobre o nosso Verdão. O Palmeiras, que já nos proporcionou tantas alegrias e emoções, está em um momento fervilhante, e hoje vamos abordar uma notícia que está agitando os bastidores do clube e fazendo a arquibancada vibrar de expectativa. A profecia que promete tornar o Palmeiras campeão do Brasileirão de 2026. Isso mesmo, uma revelação que ressoou nos corações de todos os palmeirenses, criando uma onda de esperança e euforia. Mas, o que essa profecia significa realmente para nós, torcedores apaixonados? Acompanhe este vídeo até o final, porque vamos explorar juntos essa narrativa cheia de emoções, reviravoltas e muito drama. Recentemente, um vidente, conhecido por suas previsões polêmicas e certeiras, fez uma declaração bombástica que imediatamente ecoou nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais e, claro, nos bares ao redor do Allianz Parque. Ele afirmou que o Palmeiras se tornará campeão do Brasileirão em 2026, e essa declaração não passou despercebida. Os torcedores, a Mancha Verde e até mesmo os jogadores começaram a discutir o que essa revelação pode significar. A esperança se mistura à desconfiança, formando um caldo fervente de expectativas. Alguns torcedores já começaram a planejar como será a celebração do título. Imagina só, a festa na nossa casa, o Allianz Parque, explodindo em verde e branco, com fogos, bandeiras e muita emoção. A ligação entre a profecia e a torcida é clara, uma vitória dessa magnitude não seria apenas um título, mas a consagração da nossa paixão pelo Palmeiras. Muitos palmeirenses acreditam que essa previsão é um sinal, uma espécie de luz no fim do túnel, indicando que o futuro guarda grandes conquistas para o nosso clube. Mas, como toda boa história, há sempre um outro lado, uma tensão que precisa ser explorada. E é exatamente essa expectativa que nos leva a refletir sobre o que essa profecia pode significar para o Palmeiras. O que se segue é uma análise dos possíveis impactos dessa revelação nas decisões táticas do técnico, no clima do elenco e na mística que envolve o Palmeiras. Nós sabemos que um título, especialmente um campeonato tão disputado quanto o Brasileirão, não se conquista apenas com o desejo, mas com estratégia, trabalho duro e, claro, um pouco de sorte. O que essa profecia pode fazer com o planejamento a longo prazo do nosso Verdão? Será que o técnico já está pensando em como moldar o time até 2026? E claro, não podemos esquecer do lado emocional dessa história. O Palmeiras tem uma história rica de conquistas e desafios, e essa profecia pode ser vista como um novo capítulo nessa trajetória. É a chance de relembrarmos os grandes momentos que já vivemos e de nos unirmos em torno de um objetivo comum. Agora, eu quero saber de você. O que você acha dessa profecia? É apenas uma conversa de arquibancada ou pode realmente refletir o que está por vir? Deixe seu comentário aqui embaixo. Neste vídeo, vamos explorar cada um desses ângulos, mergulhando de cabeça na emoção que envolve o Palmeiras e seus torcedores. Prepare-se para uma jornada cheia de sentimentos, reviravoltas e, quem sabe, até novas profecias. Fique ligado, porque o melhor ainda está por vir. Contemplando a situação atual do Palmeiras, é impossível não notar a importância do contexto em que essa profecia foi revelada. O Verdão, que sempre foi um gigante do futebol brasileiro, vive um momento delicado nas competições. Na tabela do Brasileirão, as coisas não estão fáceis. Os torcedores têm sentido a pressão, as derrotas e os empates que não saem da memória. E é nesse cenário que a profecia surge como um raio de esperança. Mas como essa previsão impacta as decisões do técnico e a estratégia do clube? Vamos explorar isso em duas partes. Primeiro, a situação atual e, em seguida, as possíveis consequências dessa profecia. Na mente do nosso treinador, a pressão é palpável. Ele sabe que o futuro do Palmeiras está em jogo e que todos os olhos estão voltados para suas decisões. Com a expectativa de conquistar o título em 2026, será que ele pode se sentir tentado a moldar seu time de maneira diferente? Essa profecia pode ser um incentivo para ele buscar novas táticas e formações. O Palmeiras sempre foi conhecido por revelar novos craques, e essa pode ser a hora perfeita para investir na base e no futuro. Imagine a cena: o técnico, motivado pela profecia, decide dar uma chance a um jovem talento da base.
A torcida vibra, cheia de esperança, e o jogador entra em campo com a responsabilidade de carregar essa expectativa. Cada drible, cada gol, carregados de uma nova energia, uma nova paixão pelo jogo. O sentimento de que o futuro pode ser glorioso pode ser um combustível poderoso, mas também traz riscos. Será que essa pressão excessiva pode se transformar em uma carga pesada para jogadores que estão apenas tentando fazer seu trabalho? Precisamos lembrar que, por mais que a mística do Palmeiras seja forte, a realidade dentro de campo é dura e implacável. Agora, vamos falar sobre as reações da torcida. A Mancha Verde, sempre vibrante e cheia de emoção, certamente estará atenta a cada movimento do clube. Com essa profecia em mente, é possível que a cobrança aumente. A pressão para que o time se classifique bem nas competições e jogue um futebol de qualidade será palpável. Essa pressão pode unir a torcida em torno de um objetivo comum, mas também pode gerar descontentamento se os resultados não forem satisfatórios. O impacto emocional dessa profecia é inegável. O Palmeiras é mais do que um clube, é uma paixão que pulsa no coração de milhões. Cada jogo é uma batalha, e cada vitória é uma celebração. A profecia pode reacender a chama dessa paixão, trazendo esperanças renovadas e fazendo os torcedores sonharem alto. A esperança de que um título grandioso pode estar a caminho é algo que todo torcedor deseja, especialmente em tempos difíceis. Mas, como sempre, é importante manter os pés no chão. Precisamos sonhar, mas também precisamos trabalhar duro para que esses sonhos se tornem realidade. E você, torcedor? Como você enxerga a possível influência dessa profecia nas decisões do nosso técnico? Acredita que isso pode trazer bons frutos ou apenas mais pressão? Deixe sua opinião nos comentários, porque sua voz é fundamental nesse debate. Agora, vamos falar sobre o impacto da profecia nas dinâmicas internas do elenco e como isso pode influenciar os rumores de reforços para o Palmeiras. A atmosfera de um clube pode mudar radicalmente a partir do momento em que vislumbra um grande futuro. A revelação de que o Verdão pode ser campeão em 2026 não só acende a esperança entre os torcedores, mas também provoca reações nos jogadores e na diretoria. Afinal, quem não gostaria de fazer parte de um time que está prestes a levantar um troféu tão cobiçado? Os jogadores, por sua vez, devem estar acompanhando essa profecia com um misto de entusiasmo e cautela. Para alguns, isso pode ser uma oportunidade de brilhar e deixar sua marca na história do clube. Para outros, pode significar uma pressão adicional para desempenharem em um nível elevado. E pensando nos reforços, surge a grande pergunta: o Palmeiras deve se movimentar no mercado para garantir que o time esteja à altura dessa previsão gloriosa? Com a profecia em mente, a diretoria pode se sentir incentivada a buscar jogadores que não apenas tenham habilidade, mas também um perfil que combine com a história vencedora do Palmeiras. Jogadores experientes, que já vivenciaram a pressão de disputas acirradas, podem ser alvos prioritários. Afinal, quem não gostaria de trazer um craque que já tem no currículo a experiência de títulos e que possa ser um líder no vestiário? E, claro, a torcida sempre sonha com aquele jogador que vai ser o diferencial, aquele que vai mudar o jogo e garantir a vitória. Os rumores sobre possíveis reforços já estão começando a circular, e a cada dia surgem novos nomes na roda. Entre eles, falam muito sobre a possibilidade de trazer um centroavante de peso, como aquele que pode ser a solução para nossa falta de gols em momentos decisivos. Jogadores como um conhecido atacante que brilha em um clube rival têm sido mencionados, e a torcida já imagina como seria vê-lo vestindo a camisa alviverde. Além disso, há especulações sobre a contratação de um zagueiro que chegue para ser titular absoluto, alguém que possa dar segurança à nossa defesa e ser um pilar em campo. As redes sociais estão fervilhando com especulações, e a torcida, como sempre, é apaixonada e exigente. Precisamos de um meia que crie jogadas e um lateral que chegue para somar, são algumas das afirmações que ecoam por aí. A pressão da torcida é um elemento essencial que pode influenciar as decisões da diretoria, que sabe muito bem que o apoio dos torcedores é fundamental para o sucesso do clube. Além disso, a própria atmosfera do vestiário pode ser transformada por essa previsão. Jogadores que estão em baixa podem encontrar novas motivações ao saber que um futuro promissor está à vista. A ideia de que podem estar participando de algo grandioso pode ser o que falta para fazer aquele jogador voltar a render o que se espera dele.
E quem sabe, com as adições certas, o Palmeiras não se torna uma verdadeira máquina de títulos. Agora, você, palmeirense, o que pensa sobre os possíveis reforços que o Palmeiras pode trazer para garantir esse futuro brilhante? Quais jogadores você gostaria de ver no nosso Verdão? Comente aqui embaixo e vamos debater sobre as melhores opções para o nosso time. Adentrando agora um aspecto mais profundo da nossa discussão, vamos traçar comparações com os títulos passados do Palmeiras e a mística que envolve o clube, sempre conectando isso à profecia que promete um futuro glorioso em 2026. Essa revelação não é apenas uma previsão, ela se insere na rica narrativa histórica do Verdão, reacendendo a paixão e a esperança entre a torcida. Quando falamos de títulos, é impossível não se lembrar do inesquecível Campeonato Brasileiro de 2018, onde o Verdão provou sua força e habilidade, conquistando o título com um time que entrou para a história. Essa lembrança ainda traz um sorriso ao rosto de muitos palmeirenses e agora, com a profecia em jogo, nos faz refletir qual é a ligação que podemos fazer entre esses momentos de glória e o que está por vir. A cada conquista, a mística do Palmeiras se fortalece. Essa mística é uma combinação de tradição, paixão e a crença de que sempre podemos voltar a ser grandes. A profecia de 2026 pode ser vista como uma nova página dessa história repleta de altos e baixos, um convite para que todos nós, palmeirenses, nos unamos novamente em torno de um objetivo comum, como já fizemos tantas vezes no passado. Historicamente, o Palmeiras sempre se destacou pela sua capacidade de se reinventar e voltar mais forte após cada reveses. Lembramos de 1999, quando conquistamos a Copa do Mundo de Clubes, um momento que nos fez acreditar que o Verdão poderia brilhar novamente no cenário nacional e internacional. A profecia nos lembra que, embora o presente seja desafiador, o futuro pode ser brilhante e repleto de conquistas. A magia do futebol está exatamente em sua capacidade de nos levar a acreditar em um futuro melhor, mesmo nas horas mais sombrias. A profecia não é apenas um desejo, é uma esperança que nos conecta ao passado e nos impulsiona para o futuro. Cada torcedor tem uma história para contar sobre o que o Palmeiras significa para ele, e essa história se entrelaça com a história do clube, criando uma tapeçaria rica em emoções e memórias. Agora, torcedor, quero saber de você, o que essa mística significa para você? Como você se sente em relação a essa profecia e ao que ela pode representar para o futuro do nosso Palmeiras? Deixe seu comentário e vamos compartilhar essa paixão que nos une. O Verdão sempre foi mais do que um clube, é um sentimento, uma família. E juntos, podemos fazer história mais uma vez. Ao chegarmos ao final dessa jornada reflexiva, sintetizamos todos os ângulos que exploramos até aqui. A profecia que promete transformar o Palmeiras em campeão em 2026 não é apenas uma previsão, é um símbolo de esperança, uma expectativa que transcende as quatro linhas do campo. Para a torcida, essa revelação traz novas energias, uma motivação renovada para apoiar o time em todas as circunstâncias. O futuro do Palmeiras é um mistério que aguarda para ser desvendado. As possibilidades são inúmeras, e cada um de nós tem um papel nesse enredo. O técnico, os jogadores, a diretoria e, claro, a torcida, todos têm um papel fundamental na construção desse futuro. A união é o que poderá fazer essa profecia se tornar realidade. E, enquanto aguardamos os desdobramentos, é importante lembrarmos que no futebol, como na vida, tudo pode acontecer. Nosso Verdão já enfrentou desafios e saiu mais forte. Essa profecia pode ser o combustível que faltava para o renascimento de uma era de glórias, onde o Palmeiras não é apenas um clube, mas sim uma paixão que vive na alma de seus torcedores. A história do Palmeiras é repleta de reviravoltas e surpresas, e essa profecia pode ser mais uma peça desse quebra-cabeça emocionante. Ao olharmos para o futuro, é essencial mantermos a esperança viva, mas também a responsabilidade de apoiar o time em todos os momentos. O sucesso não depende apenas de uma profecia, depende de trabalho, dedicação e, claro, da força da nossa torcida. Vamos juntos continuar apoiando, acreditando e sonhando com um futuro glorioso. E você, palmeirense, como enxerga o futuro do nosso Verdão? Está preparado para fazer parte dessa história? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e voltar para mais análises e emoções sobre o Palmeiras. A nossa paixão é o que nos une, e juntos,
somos mais fortes.